Senhoras... Olá, senhoras e senhores. Mais um exercício aí do seu Intocável, página 227, exercício 63 da FUVEST. O exercício em questão mostra uma associação de resistores e pede os valores de I e de R. Vamos analisar quem é quem aqui então. A gente sabe que esses três resistores estão em paralelo, por isso, sob a mesma voltagem, né? Já que a propriedade da associação em paralelo, a mais importante é que a voltagem em resistores em paralelo é a mesma, então a gente chama de U essa voltagem, tá certo? Essa voltagem aqui é a constante do problema. Beleza, vou marcar aqui certinho. Então, esse aqui é o nosso U. Bom, outra propriedade importante desse tipo de associação de resistores, né, associação em paralelo, é que a corrente elétrica que chega no nó, né, corrente elétrica I, ela é dividida, então, em partes aí equivalentes ao número de resistores em paralelo que temos. Então, 3 em paralelo, a corrente se divide em 3 partes, né? Chamando de I1 a corrente que passa pelo resistor de cima, I2 a corrente que passa pelo resistor do meio, e I3 a que passa aqui pelo resistor de baixo, ok? Se quiser numerarmos, teremos aí então, se quisermos numerar, teremos o R1 de cima, o R2 do meio e o R3 de baixo, tá certo? Então vamos levantar a questão aqui. Primeiro passo a gente vai definir esse I2, que é na verdade o I do exercício, ok? Vamos ver quanto vale esse I. Pela primeira lei de George-Simon-Ohm, a resistência elétrica num dado condutor é a relação da voltagem a qual foi submetida a corrente elétrica que o atravessa. Equação do Rui, né? De acordo com os dados que temos, para definir esse cálculo, né? Para definir esse I2 em cima desse R2, vamos destacar já que o de cima é o R1 e o de baixo é o R3, né? Teremos R igual a R2, valendo 10 ohms, e a voltagem U, essa a gente desconhece. Então, para finalizar o cálculo, não tem como, eu vou ter que achar esse U antes. Mas não tem problema, tá? Porque esse U, como eu disse, ele é a constante do problema. E em R1, o resistor de cima, a gente pode calcular esse U, né? Que é constante. Basta você fazer ali a aplicação da primeira lei de Ohm direcionada a esse resistor, ok? Em R1, pela primeira lei de Ohm, teremos que U é resultado do produto entre a resistência elétrica R1 e da corrente elétrica I1. Tá certo? Joga os valores ali. Você tem 20 ohms de resistência elétrica, você tem 4 amperes em R1, então você terá um total de 80 volts. Beleza. Diante disso, então, a gente tem condições agora de voltar à fórmula inicial aqui em azul, onde nós nos preparávamos para calcular esse I, que na verdade é o I2, e fazer o cálculo, mais uma vez aplicando a equação do Rui direcionada ao R2. R2 então seria U por I2, beleza? Então você tem os valores de R, 10 ohms, o U a gente acabou de calcular, vale 80 volts, e aí você pode notar que sai automaticamente o seu I2. I2 então é de 8 amperes. Com isso já temos condições suficientes para assinalar aí a resposta correta, que obviamente é a letra A, a única opção de 8 amperes de corrente. Mas para fechar os cálculos, vamos definir aqui o valor do R3, né, que é o nosso R do problema, ok? Muito bem, então, o R é o nosso R3, é isso que a gente vai calcular. Usando de novo a equação do Rui, direcionada ao R3, teremos então que R3 é igual a U, já que a voltagem é constante, pela corrente I3 que passa pelo condutor. Voltagem, como definimos agora há pouco, de 80 volts. O I3 está ali na figura, vale 16 amperes. 80 por 16 totaliza a resistência elétrica do condutor 3, R3, 5 ohms, ok? Diante disso, a gente confirma então para vocês que a resposta correta é de fato aí a letra A. Valeu? Pela atenção, obrigado. Tenham todos aí uma boa quarta-feira chuvosa, que é esse momento que eu faço exercício, e até a próxima. Até mais.